Olá, querida amiga, Diele Dias aqui para compartilhar com você mais uma leitura do livro Eu Tenho a Força, uma conversa sobre o empoderamento da mulher cristã. E antes de começarmos aqui a leitura do capítulo 4, lembrando a você que é uma leitura pessoal, não é um audiobook, é compartilhando mesmo com você uma leitura que eu estou fazendo e estou amando ter a sua companhia na leitura desse livro. Aproveito para te convidar para me acompanhar no Instagram, @dldiasoficial, e acompanhar lá os conteúdos que eu tenho compartilhado sobre inteligência emocional e sobre o dia a dia, né, de família, relacionamentos, tudo que envolve a vida de uma mulher cristã. Vamos para o capítulo 4. Influenciadoras do reino. Vou orar por você. Com essa afirmação, iniciei uma jornada de oração pela Núbia, uma jovem professora de biologia que havia recebido um severo diagnóstico de câncer de mama. Núbia e eu éramos colegas de trabalho. Não tínhamos laços de amizade ou intimidade, porém o fato de estarmos envolvidas na mesma causa educacional nos trazia uma certa convivência, coleguismo e conversas de corredores. Ao me deparar com essa triste notícia, fui tomada de profunda empatia. Senti suas dores, seus medos e me perguntei como poderia alguém tão jovem, tão cheia de vida, ter seus dias ameaçados, e dessa forma decidi que faria uma campanha de 40 madrugadas de oração pela minha colega. Interessante que mais ou menos 2 anos antes desse episódio, eu ouvira essa mesma frase de uma amiga. Em um dia em que meu semblante transparecia as preocupações que os reveses da vida nos trazem, Lilian me fitou com seus olhos castanhos claros de um olhar tão profundo que parecem ler a nossa alma, e me disse que estaria orando por mim todas as manhãs. Eu não imaginava o que significava todas as manhãs. Então, ao longo dos próximos dias, Lilian orou por mim e às 5 horas da manhã enviava em meu WhatsApp um emoji que representava uma mão em oração. Eu me sentia acolhida com aquela atitude aparentemente normal na primeira semana. Porém, o que me impactou foi a constância de vida de oração dessa mulher, que passou a orar todos os dias no mesmo horário de forma ininterrupta por mim até hoje. A vida de intercessão de Lilian me fez perceber que, assim como eu estava sendo abençoada por ela, eu deveria abençoar alguém. E foi quando eu escolhi desenvolver o ministério de oração por minha colega enferma. Essa experiência ocorreu no período em que me tornei mãe pela segunda vez, e eu aproveitei a licença maternidade e as longas madrugadas de amamentação para interceder pela Núbia. Meu despertador se chamava Lucas, que com uma pontualidade britânica despertava sempre às 3 horas da madrugada com aquele clássico e inesquecível chorinho que me acordava. Eu atendia às necessidades do meu filho e em seguida me conectava com Deus em oração. E por muitos dias derramei meus anseios ao Eterno. Senhor meu Deus, eu creio que Tu podes curar a Núbia. Esse é o meu desejo, mas, Pai, por favor, me ensina a desenvolver uma fé que confie na Tua vontade. Meu Deus, nesse instante, a Núbia pode estar com dores, medo, dúvidas, pode estar se sentindo desamparada. Então eu te suplico que visite seu leito, ó Pai, carregue-a em seus braços, coloque-a em teu colo, segure sua mão. Senhor, por favor, amenize suas dores. E não a deixe desacreditar nem um segundo de ti. Envie o teu Consolador, que, estando ao seu lado, torne essas trevas em glória para o teu nome. Eu creio em teus milagres, Senhor, e oro em nome de Jesus. Amém. Por 40 dias elevei o nome da minha mais nova amiga de oração ao altar do Senhor e, em seguida, encaminhava numa mensagem um símbolo de oração para que ela soubesse que alguém intercedia por ela. E sabe o que aconteceu? Um dia, quando a jornada já estava prestes a findar, a Núbia me ligou agradecendo as orações e me contando o quanto tinham sido bênçãos em sua vida. Ela me relatou que nos momentos de dores inexplicáveis, era lembrar que eu estava orando por ela que a ajudava a suportar o peso que sentia. Me disse também que houveram madrugadas que ela estava decidida a desistir de tudo, e no mesmo momento recebia a mensagem de minha oração. Núbia contou-me quão encorajador foi pensar que nos momentos de trevas eu estava deixando de descansar para interceder por ela. E nossa conversa se encerrou com um convite para que eu fosse num chá que ela estava organizando para suas vizinhas. Núbia sempre foi uma mulher muito atarefada.
sempre trabalhando bastante, cheia de compromissos. Não tinha tempo para olhar ao redor e se relacionar com as vizinhas do condomínio onde residia. Mas toda essa nova situação a permitiu olhar ao redor, observar as necessidades alheias e decidir ser bênção. Numa tarde de inverno, eu tive o privilégio de tomar chá e conversar com suas vizinhas. Desfrutei da oportunidade de falar do meu Deus para mulheres que nunca tinham tido contato com ele. Mulheres sedentas de novidade de vida. Mulheres vivenciando perdas, depressão, questionamentos. E ao findar daquela tarde indescritível, Núbia me sugeriu que eu não me restringisse a 40 madrugadas, mas que continuasse orando por ela. Eu saí daquele encontro pensando como Deus pode usar alguém como eu para ser bênção à vida de outras mulheres. Como, apesar de minhas falhas, defeitos, déficits e falta de fé, pude contribuir com os dias mais escuros de minha amiga. Quer saber o resultado de toda essa experiência? Núbia está totalmente curada. Lilian segue orando por mim até hoje, e já se vão 7 anos ininterruptos de intercessão. E eu transcendi os 40 dias, segurando pelas amigas e descobrindo que sou mais forte do que penso, que minha força em Deus transborda e atinge a vida de outras pessoas. Eis uma questão importante a ser abordada. O amor e a bondade geram amor e bondade. Quando olhamos para nós mesmas e, apesar das falhas, vemos o quanto somos abençoadas, automaticamente nos colocamos na posição de abençoadoras. O mundo feminista chama isso de sororidade, mas eu prefiro denominar de gente abençoando gente. Além disso, ao descobrirmos nosso potencial e internalizarmos qual o propósito de nossas vidas, nos tornamos disponíveis a marcar a vida de outros. E isso nos empodera. Todos almejamos sentir que podemos e, como registrei no início de nossa conversa, busquei o poder de maneiras variadas. Agi pensando que um diploma acadêmico ou um cargo me fariam poderosa. Lê do engano. A mulher poderosa perpassa as cadeiras de uma universidade ou de uma empresa. O que pode me tornar tão influente? Voltando à história do povo mais famoso da humanidade, os israelitas, agora pensamos sobre um período cujas mulheres comprovam a ideia que estou trazendo nessas páginas, a monarquia. O período de monarquia sucedeu o tempo dos juízes. A ideia de realeza teve pouco peso no início da história dos hebreus. A autoridade civil estava centralizada na família e na tribo. Contudo, após o êxodo, desenvolveu-se uma consciência de unidade nacional. A relação especial de aliança colocava a Deus como supremo governante de Israel e suas leis como a base do governo. Essa forma de governo tem sido descrita como teocracia. Deus era o rei deles. Contudo, os israelitas rapidamente desejaram tornar-se como todas as nações. Logo no período de Samuel, exigiram enfaticamente um rei, e ao fazê-lo rejeitaram a Deus como seu rei. Os reis mais dignos se consideraram apenas representantes de Deus e de sua liderança e estiveram dispostos a ser instruídos pelos profetas de Deus. Os menos dignos ignoraram completamente o Senhor, seu Deus, e levaram a nação à degradação moral e espiritual. Os reis que se destacaram nessa época foram Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, quem assumiu o trono foi seu filho Roboão, e a partir do reinado de Roboão, a monarquia se divide em 2 reinos. Israel concede em Samaria e Judá, os também conhecidos como reinos do sul e norte. Nessa época de supremacia de reis em Israel, obviamente muitas mulheres foram chamadas de rainha. Contudo, se observa que algumas eram apenas as esposas do rei, e poucas rainhas tinham um papel político-social a desenvolver, como é o caso da rainha Atalia. No entanto, aquelas cujo título carregavam pelo casamento possuíam certa influência sobre o rei, o que indiretamente lhes dava influência sobre o reino. Desse período podemos destacar Abigail. Ela tornou-se esposa de Davi antes mesmo dele ser empossado rei. Abigail viu o terror nos olhos do mensageiro. Um grande perigo se aproximava. Exatamente naquele momento, cerca de 400 guerreiros estavam a caminho, determinados a matar toda a casa de Nabal, marido de Abigail. Homem duro e mau nas próprias práticas, por ser tirano e beberrão. Muitas pessoas o temiam e não gostavam dele. Nabal havia agido de modo cruel e insolente, insultando Davi e seus homens. E nesse contexto, um dos jovens trabalhadores de Nabal procurou Abigail,
acreditando que ela pensaria em algum plano para o salvar. A esposa era o oposto de Nabal. O nome dela significa meu pai se faz alegre. A Bíblia a descreve como mulher inteligente e bonita, e dessa inteligência saiu o plano para poupar a vida dos seus, consertando os erros do marido. Davi estava refugiado e necessitava alimentar seus homens e animais, pois por isso o futuro rei enviou 10 mensageiros a Nabal pedindo ajuda. Era a época festiva da Tosquia e era comum fazer banquetes e demonstrar generosidade. Davi usa termos respeitosos, referindo-se a si mesmo como teu filho Davi, talvez reconhecendo respeitosamente o fato de Nabal ser mais velho. Porém, Nabal é grosseiro, humilha a todos e usa termos ofensivos a Davi, que se enfurece ao receber a notícia da maldade daquele que poderia ajudá-lo. A sábia mulher, ao saber das desavenças e do ataque que viria, opera em favor de todos. Ela pensou e agiu rápido. O relato diz que ela apressou-se imediatamente. Esse relato usa 4 vezes o verbo apressar, com respeito a Abigail. Ela preparou um presente generoso para Davi e seus homens: pão, vinho, carne de ovelha, grãos torrados, tortas de passas e de figos. Ela mandou seus servos ir na frente com as provisões. Depois seguiu sozinha. Mas, conforme lemos, ela não contou nada a seu esposo Nabal. Mais uma vez a mulher se apressa, dessa vez em descer do jumento e se curvar diante de Davi. As palavras de Abigail eram de perdão em nome de Nabal, de justificativa sobre o temperamento de seu marido, de necessidade de misericórdia e de reconhecimento do reinado de Davi que viria. Ela assume a responsabilidade pelos erros de seu esposo e ainda traz Davi à consciência, a sugerir que não fizesse nada que pudesse trazer culpa de sangue sobre ele ou que talvez se tornasse mais tarde uma razão para vacilação. Davi aceitou o presente de Abigail e disse: Bendito seja Jeová, o Deus de Israel, que te enviou neste dia ao meu encontro, e bendita seja a tua sensatez, e bendita sejas tu, que neste dia me contiveste de entrar em culpa de sangue. Davi a elogiou por ter tido coragem de ir imediatamente ao encontro dele, e reconheceu que Abigail o havia impedido de ter culpa de sangue. Ele disse: Sobe em paz para a tua casa, e humildemente acrescentou: Escutei a tua voz. Abigail retornou ao marido, que estava bebendo e festejando. Então ela espera até o outro dia para contar tudo o que ocorrera. Nabal fica perplexo ao saber do livramento que passara através de sua mulher, e a Bíblia relata que seu coração se amorteceu, ou seja, foi tomado de insensibilidade, e dias depois ele faleceu. Aquela mulher corajosa, pacificadora e sábia encantou o coração de Davi, tendo a oportunidade de se tornar uma das esposas do rei. Num tempo em que a poligamia era tolerada por Deus, Abigail passa a ter influência no reino, e que privilégio Davi desfrutou de tê-la como sábia conselheira. A piedade de Abigail, semelhante ao perfume de uma flor, exala de seu rosto, de suas palavras e ações, sem que disso ela se apercebesse. O espírito do Filho de Deus habitava em sua alma. Seu discurso, adubado pela graça e cheio de bondade e paz, derramava uma influência celestial. Melhores impulsos vieram de Davi, e ele temeu ao pensar quais poderiam ser as consequências de seu intuito precipitado. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles se chamarão filhos de Deus. Oxalá houvesse muitos outros como esta mulher de Israel, que abrandassem os sentimentos irritados, esfriassem impulsos temerários, e com palavras de calma e bem dirigida sabedoria aplacassem grandes males. A escritora norte-americana Ellen White ainda conclui dizendo que uma vida cristã consagrada está sempre a derramar luz, consolação e paz. É dirigida por aquele amor abnegado que santifica a influência. Abigail tinha sabedoria para reprovar e aconselhar. A paixão de Davi esvaziou-se sob o poder de sua influência e raciocínio. Da mesma forma, vemos Josabete, também chamada de Jeozeba, tia de Joás, que teve grande influência sobre o destino do reinado do sobrinho. O hebraico Ieosheba, que significa Yahvé é um juramento. Josabete era filha do rei Jeroão, de Judá, irmão do rei Acasias, e esposa do sumo sacerdote Joiada. Fato esse que
Fato esse que trouxe especial admiração à mulher por ser uma princesa que se uniu em matrimônio com um sacerdote. Sua história está registrada no livro de 2 Reis, capítulo 11, e contempla um período de divisão dos reinos após Salomão. O rei Acasias de Judá estava morto e a sucessão do trono cabia a seu filho mais velho. Porém, Atalia, sua mãe, quando soube da morte de seu filho, resolveu tomar o trono de Judá para si e, para tanto, começou a matar toda a descendência real. Ninguém escaparia da crueldade de Atalia, mas Jezebo furtou o menino Joás, filho de Acasias, e um dos herdeiros naturais do trono, do meio de seus irmãos que estavam sendo assassinados, e colocou o menino e sua ama escondidos na casa do Senhor. Assim Joás escapou da morte certa. Por 6 anos, Jezebo escondeu seu sobrinho da fúria de Atalia, que começou a reinar ilegitimamente em Judá. No 7º ano do cruel reinado de Atalia, Deus levantou o sacerdote Joiada para pôr em ordem a história de Judá e restituir o trono a Joás. O esposo da princesa tomou providências, organizou os exércitos, mostrou para eles o filho do rei Acasias, fez com eles uma aliança diante do Senhor e distribuiu os soldados para organizar uma retomada do trono de Judá. Atalia sentiu-se traída e foi morta pelos exércitos, e Joás assume o trono e traz benefícios a Judá. Imagine os pormenores dessa narrativa. Joás era príncipe, nasceu para ser o rei. Ainda bebê, desfrutava de todo aconchego, amor e regalias no palácio. Talvez suas primeiras memórias eram do trono, da coroa brilhante na cabeça de seu pai, das festas animadas que desfrutara no colo de sua ama, dos lindos banquetes que seus olhinhos puderam ver. De repente tudo desaba. O bebê precisa fugir. E entra em cena uma abençoada mulher que decidiu ir contra sua possível madrasta, que não aceitou as injustiças de uma tirana, mulher destemida que escolhe tomar uma posição. Ela captura o pequeno e sua ama, coração acelerado, mãos suadas e frias. E se descobrissem sua fuga? E se os pegassem? Mesmo temerosa com as circunstâncias, se manteve firme, escondeu Joás no templo e cuidou dele por 6 anos. Joás, um dia você será o rei. Joás, meu sobrinho, confie em nosso Deus. Certamente o menino cresceu sendo encorajado por sua tia e por Joiada, até chegar o dia em que, com 7 anos de idade, pôde assumir o trono. Joás foi o rei mais novo da história judaica e reinou por 40 anos. Tendo Joiada e Josabete como seus conselheiros, ele trouxe melhorias para o templo, instituindo um sistema de doações de recursos, unindo o povo e os organizando no mesmo propósito. Mais uma vez, ali está uma mulher assumindo seu papel de auxiliadora. Em um momento que ser rainha era apenas ser esposa do rei, vemos mulheres influenciando o curso da história de um povo que foi abençoado pelo poder de uma mulher. Nota-se esse conceito ainda mais profundamente com a vida de uma donzela, cuja história traz mais do que a influência sobre um palácio, traz um legado. Estou falando da amada de Salomão, a donzela sulamita. Esse não era seu nome, pelo menos é o que sugerem comentaristas bíblicos, mas assim era chamada por ser nativa de Sunem. Sulamita vive uma linda história de amor, e podemos adiantar que o amor humano tipifica o amor divino. Salomão, sucessor de seu pai Davi, tem a oportunidade de pedir o que quiser para Deus, e ele pede por sabedoria. Os 20 primeiros anos de seu reinado foram marcados por muita prosperidade, desenvolvimento social, solidificação do reino, anos áureos, e dentro desse período tão positivo de Salomão, ele vive seu grande amor. O livro de Cantares de Salomão, também conhecido como Cântico dos Cânticos, traz trechos dessa história, onde sugere que Sulamita tornou-se sua mulher antes dele ter sido o homem de 1000 mulheres. Ela foi sua grande paixão. Os Cânticos de Salomão são as canções sobre o amor ideal no Antigo Oriente. Aparentemente, toda a canção é uma história de amor entre Salomão e uma jovem camponesa do norte da Palestina, com quem o rei se casou. O relato revela o noivado e casamento, e se utiliza de uma linguagem típica do Oriente, rica em comparações para expressar apreciação e carinho entre os amantes. Cantares já sofreu grande preconceito por muitos cristãos, o enxergarem como um livro erótico, porém atualmente já se tem uma visão mais saudável, entendendo que a cultura oriental trata das relações de forma mais aberta, levando em consideração que o sexo foi criado como bênção de Deus ao casar.
Sulamita começa se apresentando dizendo da sua preocupação por estar morena bronzeada do sol. Ela também fala que seus irmãos a colocaram no campo para cuidar das vinhas, o que justificava o tom de sua pele. É interessante o fato de estar morena ser uma preocupação. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Isso insinua que havia um padrão de beleza que claramente Sulamita não se encaixava. Ao decorrer dos tempos, o padrão de beleza feminina fora mudado, mas o fato é que ele sempre existiu. Nessa época, entende-se que o molde da mulher bela passava pela alva e branca pele. E a camponesa deixa claro em sua fala estar fora do padrão e ainda ao dizer que a vinha dela ela não cuidou, faz menção à sua aparência. Ou seja, ela foi forçada a cuidar das vinhas dos irmãos, tostou-se do sol e não teve tempo para cuidar de sua própria aparência. Essa moça, fora dos modelos esperados pela sociedade daquela época, caiu na graça do poderoso rei Salomão. Ele se aproxima, vai ao encontro dela, eles noivam e o rei retorna à sua terra e posteriormente se casam. Na ordem dos acontecimentos narrados em Cantares, primeiro acontece o casamento e, na sequência, uma série de juras de amor e lembranças de tudo que viveram no noivado à distância. A saudade, o desejo de estar perto, as comparações de seus sentimentos, o sofrer pela espera. Tudo é sublime, tudo é intenso. Essa mulher que provavelmente, ao se olhar no espelho, duvidava de seu poderio, foi elogiada por seu amado, que a descreve de maneira tipicamente oriental. O que para nós pode parecer ofensa, eram os mais lindos elogios. Como você é linda, minha querida! Ah, como é linda! Seus olhos por trás do véu são pombas, seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte Gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas que vão subindo do lavadouro. Cada uma tem o seu par, não há nenhuma sem crias. Seus lábios são como um fio vermelho, sua boca é belíssima. Suas faces por trás do véu são como as metades de uma romã. O crítico Antônio Neves de Mesquita explica cada uma das comparações figuradas. Olhos como das pombas. As pombas são símbolos de pureza e inocência, tal qual a jovem que se dirige ao altar. Cabelo como um rebanho de cabras. As cabras de Gileade têm um pelo negro brilhante, fazendo lindo contraste. Dentes como rebanho das ovelhas tosquiadas. As ovelhas eram bem branquinhas e andavam alinhadas em fileiras, como os dentes da donzela, brancos e alinhados. Lábios como o fio da escarlate, os lábios vermelhos de um colorido não berrante, como o fio de escarlate. Temos entre o capítulo 1 e 4 do livro do rei mais sábio da história uma comparação por contraste. Pois se por um lado temos uma mulher preocupada com sua aparência, nutrindo uma baixa apreciação de si mesma, justificando-se ao seu amado, na outra ponta vemos o rei evidenciando a beleza de sua amada. Era como se dissesse para ela: você está desconfortável por não achar que se enquadra no padrão de beleza. Eu vou te dizer o que me encantou em você. Logo, Salomão inicia a descrição de sua beleza pelos seus olhos, e na continuidade evidencia outras partes. O rei vê o que a mulher não vê. No entanto, não é apenas o físico de Sulamita que é evidenciado. A moça apresenta uma beleza interna que se destaca quando a jovem oriental poetiza, demonstrando sensibilidade e amabilidade. O meu amado tem a pele bronzeada. Ele se destaca entre 10.000. Sua cabeça é ouro, o ouro mais puro. Seus cabelos ondulam ao vento como ramos de palmeira, são negros como corvo. Seus olhos são como pombas junto aos regatos de água lavados em leite, incrustados como joias. Suas faces são como um jardim de especiarias que exalam perfume. Seus lábios são como lírios que destilam mirra. Seus braços são cilindros de ouro, engastados com um berilo. Seu tronco é como um marfim polido, adornado de safiras. Suas pernas são colunas de mármore, firmadas em bases de ouro puro. Sua aparência é como o Líbano. Ele é elegante como os cedros. Sua boca é a própria doçura. Ele é muito desejável. Esse é o meu amado. Esse é o meu querido, ó mulheres de Jerusalém.
Sulamita, ainda tão jovem, revela uma complexidade interessante, porque ao mesmo tempo que abriga uma das características mais sublimes de uma mulher, a feminilidade, em seu falar e em seus gestos também manifesta força e bravura. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como o exército com bandeiras? Eis o contraste da mulher, formosa como a lua e imponente como um exército. Assim Salomão a vê, assim ela é. O mais fantástico de tudo isso é que Deus permite que essa narrativa, que já foi considerada polêmica por muitos, entrasse no cânon bíblico. E por quê? Simplesmente porque o nosso grande rei se vale desse romance para alegorizar sua relação com seus filhos. Estudiosos da Bíblia esclarecem que essa relação de amor tipifica a relação sublime do amor do Pai, onde Salomão é o Cristo, o amado, que se apaixona pela donzela, a igreja. Jesus se declara dizendo: como és linda, amada minha, e como Sulamita, nós, as amadas de Cristo, não vemos a beleza que há em nós. Preferimos ver o que o pecado fez conosco, como o sol que a jovem do Oriente sentiu entranhar em sua pele. Mas o Cristo, como Salomão, não olha as nossas imperfeições, ele prefere ver o que há de melhor em nós. Quando aceitamos Jesus como noivo, passamos também a olhar as virtudes do Mestre, e ao contemplá-las, certamente somos afetados por ela, pois conforme Ellen White explica, é lei tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar, e esse processo nos faz almejar, como Sulamita em Cânticos 8,14. Venha depressa, amado meu, quase numa paráfrase de Ora vem, Senhor Jesus. Quando paramos e refletimos nos relatos das mulheres que preenchem esse capítulo, nos perguntamos: qual o diferencial dessas rainhas? No momento em que o domínio vinha da parte do rei, percebe-se que elas carregam um título cuja influência não se restringiu aos ditames de um palácio, mas transformou vidas, trouxe ensinos, libertação, transformação e salvação. A coroa que carregavam não as empoderam. A coroa que carregavam não as empoderaram a uma ação efetiva no reinado, mas aceitar o poder de Deus e entender seu real papel no reino fez toda a diferença. Talvez Sulamita tenha, como eu, se perguntado por que eu. Talvez tenha se admirado de ter sido a escolhida do rei. Quem sabe ela nunca tivesse imaginado o poder que dela brotava. E da mesma forma que um dia eu me surpreendi pelo fato de descobrir que poderia ser usada para a felicidade de outras, a maior surpresa será Sulamita naquele grande dia, descobrir que mesmo uma simples camponesa oprimida pela própria família, que ao contemplar-se no espelho se via muito longe dos padrões sociais, ela mesma foi usada por Deus para deixar sua maior declaração de amor para milhares de sulamitas. E você, está esperando um título, um diploma, uma coroa para ser bênção? Entenda que seu poder pode estar condicionado a nada que esse mundo possa te oferecer. Enxergue as bênçãos em sua vida e faça parte da cadeia de mulheres poderosas, prontas a marcar a vida de outras. Simplesmente vá. Obviamente que esse ir precisa passar pela descoberta de seu propósito para essa vida. Como no mundo de tantas vozes, de tantas fonias, podemos encontrar nossos porquês. Avance comigo mais um capítulo e vamos entender juntas que há um plano para cada uma de nós.